Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 6, do versículo 7 ao 15. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais. Muito antes que vós os peçais, vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vos perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está no céu também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje nosso Lectio Divino, o Evangelho do dia, traz para nós um ensinamento muito grandioso. Como o Senhor nos ensina a rezar. O Senhor nos ensina a abrir o nosso coração, nos ensina que temos que ser flexível à docilidade do Espírito Santo. Como que é a docilidade do Espírito Santo? Para a gente possa entender o ensinamento do Evangelho. A docilidade do Espírito Santo é aquela pessoa que tem aquele coração obediente, aquele coração que diante de uma maldade coloca o amor à frente, é aquele coração que se deixa ser conduzido por Deus. É um coração flexível. É um coração que diante do mal, a hora que dói, ele luta contra ele. Ele sabe que ele tem que perdoar, mas aquela raiva é muito forte. Aí vem tantas situações, né? O nosso corpo, o nosso pensamento reage. Mas diante de tudo isso, essa pessoa respira. Essa pessoa pede a docilidade. Ela calma. Se ela vê que ela não vai suportar, ela sai do lugar. Então a docilidade do Espírito Santo é deixar Deus te conduzir. E assim também no teu pedir, na tua oração. Quando você vai pedir a Deus, talvez você pede algo para Deus e aquilo não acontece. E você vai entender que se eu pedir para Deus, eu estou tendo a minha vida de obediência. Queridos irmãos, as nossas orações precisam estar primeiro nessa amizade com Deus. Nós vemos os profetas que pediam, nós vemos as pessoas que pedem. Então essa docilidade nos une ao Senhor, nos une na amizade. E como nós vemos em outros evangelhos, eles pedem para Jesus, nos ensina a rezar. E o nosso Senhor faz essa oração. Primeiro, nos ensina a levar a nossa oração a Deus. Quando ele fala para nós não repetirmos as palavras, como os pagãos, é aquelas palavras que entram aqui e saem aqui. Mas é uma oração que nós rezamos, a Ave Maria, o Pai Nosso, é tudo o mover da palavra de Deus. Bem-aventurados aqueles que me chamarão todas as gerações. Então, estava ali o anúncio do anjo, na Ave Maria. As orações dos santos são aquelas orações que expulsaram o demônio. Então, não são orações qualquer, sabe? São orações que edificam. Mas se você rezar só da boca para fora e o teu agir, que nós falamos ontem, é um agir mal, vai ser uma oração pagã. O que adianta eu rezar e o meu agir é um agir diferente? O que adianta eu rezar e pedir para o Pai, Pai, eu te amo, Pai, mas não vou na missa ao domingo? O Senhor nos convida primeiro a chamar Deus de Pai. Se Ele é meu Pai, se eu tenho esse vínculo com Ele, eu vou virar as costas para Ele? Eu vou virar as costas para Deus? Eu não estou nem aí para o que Deus me pede? Eu não estou nem aí para o que Ele me pediu? Aí começa já, você chamando Deus de Pai. Depois que chamei Deus de Pai, o Senhor nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia, o necessário. Não é a ganância, não é a gula, não é passar por cima dos outros por causa do dinheiro, não é maltratar os outros por causa de dinheiro. Irmãos, tudo isso nós estamos vendo aqui diante da oração do Senhor, é o necessário para que nós possamos viver bem no amor com a família, trabalho digno, honesto. E depois, perdoai como nós perdoamos. É uma palavra forte. Então nós temos que perdoar como aquelas pessoas nos perdoam.
E eu estou fazendo esse agir, eu estou perdoando, ou eu estou sendo aquele coração que não é flexível, com a docilidade do Espírito Santo? E como que eu faço isso, meu irmão? Nós vamos estar entendendo agora no nosso Lectio Divino. Nós vamos falar assim, hoje a nossa pergunta é mais uma reflexão. Nos ensina a rezar, Senhor. A oração nos faz compreender não a minha vontade, mas a vontade de Deus. Então, quando eu vou rezar, não é a minha vontade que tem que ser feita, é a vontade de Deus. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Quando me chamaram para pregar, acho que foi em Maracaju, há muito tempo atrás, uns 4, 5 anos atrás. E eu estava no começo da minha caminhada. E eu rezei, pedi a Deus. Chegou no dia de ir, eu confundi o dia. E não fui lá. Não consegui, porque eu faltei, eu fiquei muito sentido na época. Era num final de semana, eu pensei que era num sábado e foi numa sexta-feira. Mas enfim, os irmãos deram um jeito, tudo. E eu não sei o que aconteceu. Mas Deus me mostrou essa palavra aqui, ó. Atos dos Apóstolos 16. Atravessando em seguida a Frígia e a província da Galáxia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus na província da Ásia. Paulo foi impedido. Paulo e Timóteo. E a partir daquele momento, eles não começaram a murmurar. Ao chegarem aos confins da Mícia, tensionavam seguir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Depois de haverem atravessado rapidamente a Mícia, desceram a Troade. Simples. Eu estou rezando. As coisas não estão acontecendo como era para ser. Não murmura, não questiona. Teve um homem que também, naquela vez que derrubaram aquelas 2 torres, eu assisti numa entrevista, que ele furou o pneu do carro e ele parou para arrumar. Foi o tempo de meia hora que aconteceu a tragédia. Então, irmão, se eu estou rezando, se eu estou entregando nas mãos de Deus, aconteceu qualquer coisinha na minha vida, Deus permitiu uma permissão para que nada aconteça de errado, que aquele teu pedido também não é aquilo que Deus está vendo que é bom para você. E aí eu falo na parte financeira, eu falo em qualquer situação, teu casamento, tudo. Não questione, eu rezo, faço a minha parte como cristão, eu demonstro amor, eu errei, peço perdão, alguém me ofendeu, eu tenho que conseguir perdoar, eu tenho que ser flexível, e hoje nós vamos fazer isso. A pergunta do nosso Lectio Divino: qual é a vontade que Deus precisa fazer na sua vida hoje? O que Deus precisa fazer na minha vida? Coloca a mão no teu peito assim e diz: Senhor, qual é a sua vontade na minha vida hoje? Silencie, irmão, irmã, como nós fazemos, escuta a vontade de Deus. Qual que é a vontade dele para você? Qual que é a vontade de Deus hoje na sua vida, dentro da sua casa? Quando você fala a vontade de Deus, ele vai te mostrar. É obediência. Qual que é a obediência que você deve a Deus? Tem alguma coisa no teu relacionamento? Tem alguma coisa na educação dos filhos? Tem alguma coisa no seu trabalho? Aí você coloca o amor, o perdão, a reconciliação. Qual é a voz que você precisa hoje, a obediência a Deus? O que Deus precisa fazer na tua vida hoje, mas Ele te orientando e você fazendo? Não a tua vontade, a vontade dEle. Querido irmão, o Senhor me colocava que tem pessoas que vão fazer isso e que envolvia financeiro, que envolvia tantas coisas na vida dessas pessoas, mas a partir do momento que você ser obediente a essa graça, o Senhor vai iluminar a sua vida. O Senhor vai trazer a paz na sua vida. O Senhor vai trazer um direcionamento. E essa é a docilidade no Espírito Santo que Deus vai mover na sua vida hoje. Não sei se é o perdão, não sei se é a reconciliação, não sei, meu irmão, o que Deus colocou no teu coração, se é casamento, se é casar, se é você abandonar um pecado, o que Deus colocou no teu coração, mas qual é a vontade de Deus na minha vida? E eu quero pedir, Senhor, neste momento, diante da tua palavra, Deus colocou para mim hoje no meu querer, que eu preciso ser mais flexível. Eu quando pego algo para Deus assim, eu entro muito de cabeça, e se não acontecer eu fico apavorado. Ficava, né, em nome de Jesus. Mas hoje eu compreendi que tudo que acontece é a vontade dele. Hoje mesmo, acabamos de provar aqui no Café com Jesus, quem assistiu ali, quem estava junto. No momento da oração era para repetir a oração 3 vezes, e eu falei, eu vou repetir uma só. Mas na hora Deus falou, não é o teu tempo, é o meu tempo. E quem faz o tempo é Deus. Até isso, o Senhor está libertando pessoas ansiosas, que têm ansiedade, que não conseguem ter paciência nas coisas de Deus, é a docilidade no Espírito. Calma,
Você conhece aquela pessoa calma, o mundo está desabando, ela está calma, tem uma paz no coração? Este coração que Deus vai colocar em você hoje, em nome de Jesus. Que a paz esteja na nossa família. E eu aceito, Senhor, a Tua vontade na minha vida. Obrigado, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que seja feita a Tua vontade, Senhor, e não a minha. Nos ensina a rezar, Senhor. A oração nos faz compreender não a minha vontade, mas a vontade de Deus. Espírito Santo de Deus, toma conta do meu coração. Derrama a docilidade, derrama a flexibilidade, para que este coração seja dobrado diante da Tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe. Compartilhe o vídeo, dê joinha. Partilhemos junto. É uma experiência com Deus todos os dias. Café com Jesus e o nosso Lecto Divino. Que Deus abençoe. Um abraço aos irmãos aí.